Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje nós estamos no culto de Santa Ceia, também um culto onde haverá recebimento de novos membros, haverá batismo daqui a pouquinho também. Mas antes vamos abrir a palavra de Deus. É uma forma de edificar aqueles que serão batizados, recebidos, mas toda a igreja. A mensagem é para todos nós, sobre a verdadeira adoração. Vamos abrir em João, Evangelho de João, capítulo 4. Verso 19, João 4, verso 19 até o 29. Passamos a leitura, peço que os irmãos acompanhem. A verdadeira adoração. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou porque falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Oremos. Senhor, te louvamos por essa noite de Santa Ceia, te louvamos pelos que serão batizados, farão pública profissão de fé. Obrigado, Senhor. Rogamos por eles, para que seja uma fé sincera, para que eles entendam a verdadeira adoração e estejam se consagrando a Ti, com todo o seu ser, com entendimento, sabendo o que estão fazendo. Abençoa a mente de cada um, que eles entendam, que eles amem a Deus e adorem acima de tudo. Abençoa todos nós, todos queremos Te adorar. Hoje também queremos reconsagrar nossas vidas a Ti. Tu és o nosso Senhor. Através da Santa Ceia, consagramos-nos novamente a Ti. Lembramos tudo que o Senhor fez por nós e Te adoramos juntos. Em nome de Jesus, nos abençoa com Tua palavra. Amém. Meus irmãos, essa conversa de Jesus aqui com uma mulher, a mulher samaritana, e Jesus ali no poço de Jacó, ele ensina sobre teologia, sobre a verdadeira adoração. E Jesus diz, ela crê, ela queria buscar água, mas Jesus disse que tinha uma água para lhe dar, que saciaria a sede dela eternamente, e ela recebeu essa água, e ela conheceu o Senhor, foi chamar os outros samaritanos, e eles creram, e assim eles aprenderam a adorar o Messias, que de fato era o Messias. E nessa conversa, ela pergunta sobre a verdadeira adoração, e Jesus explica que não era só os samaritanos, porque os samaritanos tinham um monte onde eles adoravam. Os judeus tinham outro monte, tinham o templo, e ali Jesus disse que eles adoravam, os samaritanos, o que não conheciam. E Jesus disse que os judeus adoravam o que conheciam. Por quê? Porque eles tinham a lei, tinha Moisés, tinha todo o conhecimento da palavra de Deus. Ainda assim, Jesus continuou e disse, chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai
não mais em Samaria, não mais só em Jerusalém ou no templo. Por quê? Porque Deus é espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não só mais em Jerusalém, não só na Samaria, mas em toda parte, por meio do Messias, por meio de Cristo. Todos aqueles que se arrependessem, confessassem os seus pecados, esses seriam adoradores. E a Bíblia diz que Deus é espírito, por isso seus adoradores o adorariam em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em espírito, o Espírito já foi enviado. Jesus foi ao céu e prometeu que enviaria o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Ele habita convosco, habita conosco. E é com a ajuda desse Espírito que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, por meio do Messias Jesus. Esse Espírito habita em nós. Esse Espírito, ele nos santifica, nos regenera. É tão importante aqueles que vão ser batizados hoje, que farão pública profissão de fé, compreenderem isso. É um milagre, é o batismo, é a porta de entrada na igreja de Cristo. A porta visível, né? O testemunho para a igreja, o testemunho para o mundo. E cada um deve ter essa consciência. Eu sou um adorador. O Espírito Santo habita em mim. Foi Ele que me lavou, foi Ele que me regenerou. E por isso eu sou um adorador, por causa dele. Apesar de ser um pecador, essa mulher era uma pecadora, vários homens ela já tinha tido, mas ali ela se converte. Então, apesar de sermos pecadores, o Senhor nos dá uma nova vida, nos santifica, e nós nos consagramos a Deus o resto dos nossos dias. Vários adolescentes vão nessa noite fazer a pública profissão de fé. É uma consagração até o final da vida. Não se deve voltar atrás. É uma consciência, é um chamado. Eu sou do Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu quero viver para adorá-lo. Adoração em espírito e também em verdade. Jesus está presente. Ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele governa a igreja. Ele subiu aos céus, mas ele é o cabeça. Ele governa a igreja. Ele é a verdade, a igreja, a coluna e sustentáculo da verdade nesse mundo. Nós devemos amar a igreja do Senhor. Ela prega a verdade nesse mundo de mentiras. A adoração também deve ser em verdade. Não significa também, de certa forma, que nós não adoramos do jeito que queremos. Adoramos pela verdade de Deus revelada nas Escrituras. Então, adoração em espírito e em verdade. Nós não podemos inventar uma adoração do jeito que queremos, mas nós devemos adorar do jeito que Deus deseja ser adorado. Cada um de nós não pode, eu vou fazer do meu jeito, eu sei. Não, a Bíblia nos ensina a adorarmos por meio do mediador, que é Jesus Cristo. Um culto, por exemplo, é um ato de adoração. Ele é aceito por Deus por causa de Cristo. Tudo que fazemos aqui é por causa de Cristo. Cada louvor, cada oração, a gratidão nos corações, o arrependimento, só é aceito como amor e como adoração por causa de Jesus. Eu quero falar de dois tipos de cultos, né? Primeiro, em espírito e em verdade. O sentido mais amplo de culto, de honra a Deus e prostrar-se diante dele, onde toda a nossa vida deve estar envolvida. É o sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Em honra, prostrar-se diante do soberano, bondoso e justo Deus. Também é o nosso serviço do dia a dia, o nosso trabalho, o nosso esporte, a nossa vida. Essa adoração diária, não só no domingo, não só aqui na igreja, mas é viver para adorar. É tudo que fizer, seja um trabalho, seja um estudo, os mais jovens, né, estão na escola ainda, é tudo aquilo sabendo que vem de Deus, a ciência, o conhecimento, você estudando e você adorando. Eu vivo para adorar a Deus. É em casa, ajudando os pais, é no trabalho, ajudando os pais. O trabalho foi Deus que deixou, então eu quero trabalhar para a glória de Deus. O serviço na igreja, os dons, né, servir ao Senhor com alegria, isso é uma adoração, isso é culto também.
E é um sacrifício vivo e santo e agradável ao Senhor. A nossa própria vida dedicada, consagrada, comprada por Jesus Cristo ali na cruz. De tal forma que nós não somos mais de nós mesmos, nós somos dele por meio de Cristo. Em Romanos 12, verso 1 e 2, fala exatamente isso. Portanto, meus irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, nesse capítulo, ele diz isso, ele roga à igreja, pela misericórdia de Deus, se ofereçam a Deus. É isso que vocês vão fazer nessa noite. E todos nós devemos fazer novamente. Se ofereçam a Deus. Se ofereçam em sacrifício vivo, a vida, a nossa obediência, a nossa entrega, às vezes o sofrimento. Por causa da cruz, às vezes sofremos para deixar o pecado, para renunciar à carne, mas isso é um sacrifício vivo, isso é adoração a Deus. Nós devemos ter essa consciência. Deixamos o pecado para nos oferecer a Deus, ainda que às vezes custe caro. É o sacrifício vivo, santo, racional, é algo que passa pela nossa mente, é algo que nós devemos entender. Não é uma fé... eu vou me entregar porque todo mundo se entrega. Não, entregamos porque entendemos o chamado de Deus. Nos entregamos porque sabemos que a palavra de Deus é a verdade, o Espírito nos convence. Racional. E isso, outro conselho que Paulo dá aqui, é que nós não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Cada um de nós deve ter essa consciência. Somos igreja, não devemos viver como o mundo vive. O molde do mundo é outro. O nosso molde é a palavra, é Cristo, é uma vida diferente. É uma vida diferente. O nosso molde é o Evangelho. Não devemos nos acostumar com o padrão mundano. Deus tem outro padrão para nós. E esse padrão gera uma transformação da nossa mente. E assim nós somos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o Evangelho atinge a nossa mente é mudada, é transformada, e a partir daí nossa vida vai sendo transformada, de fé em fé, de glória em glória, e nós vamos provando até o final da nossa vida a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existe também outro tipo de culto, além desse culto diário, onde nos oferecemos a Deus. Existe também o culto público, onde nós estamos agora, aqui, reunidos. Também é prescrito na palavra de Deus. Nós não devemos abandonar as igrejas. Nós não devemos negligenciar. Eu vou quando quiser, uma vez na vida. Não, foi Deus que deixou a igreja, a sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus, a sua palavra diz que nós não devemos abandonar as congregações. Então, é bíblico. A palavra de Deus em Coríntios fala sobre como devemos nos comportar durante o culto, as formas em respeito, em ordem, em adoração ao Senhor. E eu quero fazer uma citação aqui do capítulo 21 da nossa confissão de fé, mostrando ali a importância do culto religioso, culto público e também do domingo, né? Nós não guardamos mais o sábado. Nós não estamos mais na antiga aliança, não somos judeus, mas depois da ressurreição de Cristo, Cristo ressuscitou no domingo, então nós vemos que era chamado Dia do Senhor. Então é o nosso domingo, onde nós devemos nos consagrar, fazer de tudo para ir para a igreja, levar nossos filhos, tentar evitar qualquer outra distração que é muito comum. Mas quão importante é nós focarmos. É importante, é um testemunho para os filhos, é um testemunho para a nova geração, é um testemunho para a cidade, para os vizinhos da igreja, para a nossa família. Vale a pena também nós dedicarmos parte do nosso domingo, ou o domingo inteiro, se for possível, para cultuarmos a Deus no culto público. Olha o que diz aqui a confissão de fé.
A luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz o bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e é tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções de homens, ou sugestões de Satanás, nem sobre qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Veja como é importante. Nós não adoramos porque o nosso culto é como é, porque está prescrito. Foi Deus que revelou o modo que Ele queria ser adorado. Deve ser em amor, em louvor. Deus deve ser temido, crido, invocado de todo o nosso coração em nossas reuniões solenes, como é o caso dessa aqui. Segundo lugar, primeiro eu falei sobre a importância do culto e agora a importância da igreja. Apesar daquela mulher estar no meio da rua falando com Jesus, mulher samaritana, aprendendo sobre a adoração, a Bíblia vai falar da sua igreja. Não prédios, não mais templos somente. Apesar de que nós usamos templos e prédios, não tem problema. No entanto, a igreja é maior do que o prédio. Cristo, o corpo de Cristo é maior do que um lugar. Um lugar só não cabe a glória, a presença, a graça de Deus. Mas ainda assim, Deus nos chama de igreja. Hoje, pastor Érico falou algo mais ou menos assim de manhã, não é? A igreja presbiteriana do Catolé, uma pequena parte do corpo de Cristo. Um dia nós estaremos na grande igreja do Senhor, eterna. Né? A igreja invisível. Essa igreja conhecida por Deus. Somos apenas uma pequena parte, mas há irmãos em toda a terra. Há um povo redimido. Há um povo que foi transformado pelo Senhor. É o corpo de Cristo, é a igreja de Cristo. E qual a importância de termos uma igreja local? Nós temos uma igreja para congregar. Eu fico pensando, nesses 10 anos, por exemplo, né? Hoje mesmo, na hora do louvor, eu estava imaginando como seria minha vida sem uma igreja. Que bênção é a igreja. Nos ajuda a adorar, nos exorta, nos corrige, nos ensina a palavra de Deus. Quão bom nós devemos amar a igreja. Amar o corpo de Cristo, amar a igreja local, colocar os nossos dons e talentos a serviço do Senhor também na igreja local. Temos uma igreja, isso é de valor incalculável. Temos irmãos que, ainda que discordem conosco em alguns pontos não essenciais, estão ali para nos apoiar, dar e receber exortações, orar conosco em nossas lutas, sofrer e se alegrar em cada passo da nossa fé. É através da igreja visível que somos batizados. O que é o batismo? O batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo. Por que nós nos batizamos? Porque foi Cristo que disse: arrependei-vos e sede batizados, para receber a vida eterna. Não só para a solenidade, admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, da sua união, com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Esse sacramento, segundo a ordenação de Cristo, há de continuar em sua igreja até o fim do mundo. Por isso que nós batizamos. É uma ordem. Enquanto houver igreja de Cristo, as pessoas que creem, que vão chegando à igreja, até o último convertido antes da volta de Cristo, serão batizados. Batizados dessa forma. Batismo é para aqueles que se arrependeram. É um pacto, é uma aliança. É feita pelo sangue de Cristo. É também a confirmação, é uma mostra visível da nossa união com Cristo, da regeneração. Só deve se batizar aqueles que já foram regenerados, que se arrependeram, aqueles que creram
devem fazer sua pública profissão de fé e também serem batizados. Mas primeiro é uma obra interior, é um chamado, é um pacto, é um arrependimento. Esses sim devem ser batizados. A regeneração é uma obra não de homem, é uma obra do Espírito Santo, nos santificando, trazendo arrependimento e fé, fazendo novas todas as coisas, fazendo um pecador morto em seus delitos e pecados reviver espiritualmente de forma definitiva, começando o processo de santificação. O Senhor perseverará em nós, em nossa salvação. Estamos seguros, ainda que passemos por lutas e desafios nessa vida. Isso aqui também é importante para todos nós, especialmente para os jovens, que tão jovens estão se consagrando ao Senhor. É a certeza de que Deus vai estar com vocês a vida inteira, até o fim. Até o fim. Não porque vocês são super fiéis, não porque vocês, a partir de hoje, vão ser santificados de uma vez. Não é isso. É porque é uma promessa de Deus, que a obra que Ele começou, Ele não vai desistir. É uma obra de Deus que Ele vai guiar vocês até o fim, até o último dia da vida, Ele vai santificar. Ainda que erre, ainda que peque, Deus vai levantar, Deus vai buscar, Deus vai instruir, porque faz parte da promessa de Deus. A salvação, estamos seguros, ainda que passemos por lutas e desafios nessa vida. Vocês têm essa promessa. Jesus disse que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. A Bíblia mostra, por isso não devemos ser ingratos, que o Senhor nos salvou, nos fortaleceu. Éramos rebeldes, fracos, inimigos de Deus. Essa era a condição de cada um de nós, fracos, inimigos, rebeldes. Mas Deus, em sua graça, nos chamou, nos regenerou, nos chama para uma vida de santificação. Por isso deve haver gratidão e a consciência de que nenhum de nós merecia estar aqui. Nenhum de nós merecia ser batizado. Nenhum de nós merecia ser salvo, mas por causa do grande amor de Deus, que nos regenera, que nos chama, que nos transforma, deve haver gratidão o resto da vida. Senhor, logo eu... Senhor, quem sou eu? Um pecador, mas o Senhor me chamou, me santificou, nos fortaleceu. Ele, em seu amor, nos regenerou e podemos hoje ser fortes em Deus. Nele temos feito proezas, Ele é a nossa glória e alegria. Não é sobre nós, sobre nossa força e capacidade, é sobre Ele, é sobre o amor de Deus, é sobre o Deus que soberanamente resolveu nos resgatar e salvar. A glória, pois, a Ele eternamente na igreja. É isso, meus irmãos, não é sobre nós. Por isso que é a glória a Ele. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu, Ele nos amou. Um povo como nós, longe, alheio às promessas de Deus, mas Ele vem nos resgatar. Por isso é glória só a Deus. Nenhum de nós pode se exaltar ou dizer eu mereci, eu sou melhor do que os outros, ou eu mereço ser batizado. Não. A palavra de Deus diz que, por isso que toda a glória é só a Ele. Porque nenhum de nós merece ser batizado, nenhum de nós. Inclusive a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas, como eu e você, deste mundo para confundir os fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, como nós, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Esse segundo ponto, nessa frase final agora aqui do texto de Coríntios, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Nenhum de nós tem de que se gloriar. Nenhum. Se temos em que nos gloriar, é no Senhor, é nos seus feitos, é na sua salvação. Ele é o único na igreja que merece toda a glória. Nenhum de nós tem de que se gloriar ou se exaltar. E em último lugar, terceiro e último lugar, o culto em espírito e em verdade,
ele aponta para Deus. Na eternidade, adoraremos de forma plena. O que é que eu quero dizer com isso? Quando estamos aqui reunidos, por exemplo, no culto público, isso deve nos apontar. Um dia na eternidade, todo o povo de Deus estará reunido, juntos. Imagine que dia glorioso. Nós devemos ansiar e desejar essa adoração perfeita. Um dia, todo o povo, todo o corpo de Cristo estará por toda a eternidade. O dia, o dia de descanso, o sábado, agora o domingo, aponta para isso. Há um descanso para o povo de Deus. Há uma fé em Cristo. Há uma eternidade nos aguardando, onde estaremos descansados de todo o pecado, de todo o mal, de toda luta desta terra. Que dia nós devemos desejar e viver esperando isso. Que dia glorioso. Por mais que a vida seja boa, mas há tribulações, há lutas. Por isso que às vezes quando alguém morre diz descansou, e é um descanso das labutas, das durezas dessa vida. E o culto aponta para isso, aponta para Deus. Um dia estaremos todos juntos, livres do pecado definitivamente, santificados para sempre. Porque aqui, por mais que sejamos santos, regenerados, ainda somos pecadores. Mas nesse grande dia, na eternidade, no culto, no maior culto, nesse dia será dia perfeito, será luz perfeita. Ele é o nosso Senhor, nós somos o seu povo eternamente. Por isso que as coisas desse mundo são passageiras, mas há essa eternidade. Quem vai se batizar deve se lembrar disso. É um pacto eterno. É nessa vida, mas é como Jesus falou para essa mulher: salta para a vida eterna. A água que eu lhe der vai lhe saciar a sede, não só aqui, mas por toda a eternidade. Também a Bíblia nos mostra sobre o desejo de conhecer mais a Deus e estar com Ele eternamente, como já falei. Devemos desejar esse dia que estaremos com Ele eternamente. Também o culto, ele é ministrado a Deus, ele é dado a Deus pela fé. É por meio da fé que somos guardados, é por meio da fé que cultuamos, é por meio da fé que acreditamos em Deus, em suas promessas, é por meio da fé que nos batizamos. Aquele que crê, seja batizado. Então, tem que ter fé. E eu quero finalizar falando um pouco sobre a fé. A importância da fé, através da fé que somos guardados. A fé é o meio que Deus usa para nos guardar e nos conduzir à eternidade seguros. Que bênção é ter fé, é um dom de Deus. Que bom, se você tem fé, se você ama a palavra de Deus, louve muito a Deus por isso, isso é maravilhoso. É um dom de Deus. E é por meio dessa fé que você vai caminhar a vida inteira, até o último dia. Pela fé. 1 Pedro, capítulo 1, verso 7 em diante, vai falar muitas coisas interessantes sobre esse agir de Deus em nossas vidas. O fogo purificador, por exemplo. O apóstolo Pedro, falando aos eleitos que são forasteiros, dá graças porque o Senhor os regenerou para uma viva esperança. Quando Deus nos chama, Ele nos dá uma viva esperança. Mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Todos que serão batizados devem crer na ressurreição de Cristo. É através da ressurreição de Cristo que nós temos esse poder que transforma a nossa vida, nos faz nascer de novo e nos faz andar em novidade de vida. Temos que crer na ressurreição de Cristo. Por meio da fé, nós acreditamos que Cristo ressuscitou dos mortos e nós também um dia ressuscitaremos. Pedro ensinou que temos uma herança incorruptível, inacessível, reservada nos céus para nós que somos guardados pelo poder de Deus. Veja que maravilha, Pedro disse que nós, seu povo, temos uma herança no céu, guardada para nós, é inacessível, é cheia de glória. Ela só vai nos ser dada lá no céu. Ninguém toca, está guardada por Deus para nós, seu povo.
reservada no céu para nós. Pedro também vai dizer que o que nos guarda seguros até o dia que nós vamos receber essa herança é o poder de Deus. Significa uma defesa constante, mediante a fé. Veja que interessante isso, é a fé. Por meio da fé, Deus nos guarda até o dia que nós vamos receber a nossa herança no céu. É pela fé que Deus persevera em nós, que Deus nos dá condições de crer, perseverar até o final da nossa vida, ou até o final deste mundo. É uma defesa constante. Deus nos defende, Deus nos defende. Deus nos defendeu em Cristo e Ele nos defenderá todos os dias da nossa vida. Deus é nosso defensor por meio da fé. Por meio da fé, nós alcançaremos a salvação preparada para revelar-se no último tempo. De fato, quem crê já tem a salvação. No entanto, nós tomaremos posse definitivamente somente no último dia. Então, é através da fé que nós tomaremos posse da vida eterna, apesar dela já ser nossa. Ela já é nossa, mas lá haverá aquele grande dia. E o meio que Deus usará para chegarmos lá é a fé. Um dia estaremos completamente livres das lutas e sofrimentos desta vida, dos efeitos do pecado neste mundo. Nisso exultemos, disse Pedro, somos igreja de Cristo, amados por Deus Pai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejamos contristados com várias provações. Uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Há algumas coisas aqui que eu quero mencionar. Meus irmãos, às vezes, disse Pedro, que a nossa fé, ela é provada como no fogo, por fogo. Sabe quando se pega um metal, o ouro ou qualquer outro metal, e se coloca no fogo para ele ser purificado? Deus às vezes faz isso conosco. Deus nos coloca, não para nos destruir, mas para nos edificar, para nos limpar, para nos santificar e confirmar o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que qualquer ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, ou seja, mesmo o ouro mais puro, a nossa fé é mais importante do que ele, do que qualquer coisa dessa terra. E isso gerará louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, nós não devemos desistir quando nossa fé for provada. Quando, às vezes, Deus nos coloca no meio de provações duras, sofrimentos, lutas, mas é para a glória do seu nome, tudo coopera para o bem, não é? Vocês que são jovens, como já mencionei nessa noite, estão fazendo esse grande compromisso com Deus, vocês devem lembrar disso, a fé de vocês vai ser provada de vez em quando. De vez em quando virá uma provação, mas é para crescimento, é para que vocês amem mais a Deus. Às vezes a gente se sente numa provação tão grande, que luta, porque Deus permite isso, que dificuldade, mas é Deus nos chamando para adoração, para a glória, para o louvor do seu nome. A fé é um dom divino. Ainda assim, somos chamados a exercitar a fé, ter confiança constante na batalha espiritual. Veja como é interessante isso. A fé é um dom, mas Deus quer que a gente esforcemos-nos por ela, lutemos por ela. A fé pode crescer ou diminuir. A fé cresce por meio da palavra, por meio da igreja, por meio dos sacramentos. Então nós devemos fazer tudo para a fé crescer. Claro que é Deus que dá o crescimento, mas nós devemos nos esforçar para que nossa fé cresça. A confiança constante, mesmo na batalha espiritual, mesmo no dia mau. A Bíblia fala que no dia mau nós devemos perseverar. Às vezes tem aquele dia mau, ou dia difícil, ou dia de prova, mas devemos perseverar na fé. A batalha espiritual, não é vencida por meio da fé. Cristo já venceu por nós. Quantas lutas, quantas batalhas espirituais, mas nós somos vencedores, porque Deus nos guarda por meio da fé. Algumas vezes somos provados na fé, como o ouro é posto
na prova para haver purificação. Somos de igual modo colocados no fogo da provação. Mas é para nos purificar, nos fortalecer e diferenciar a fé genuína da confissão de fé débil e trazer amadurecimento. Veja essa parte final. Deus faz isso para diferenciar aqueles que são realmente fiéis, a fé genuína, a confissão verdadeira, do que aqueles que fizeram uma confissão frágil, fizeram talvez por emoção, fizeram porque queriam fazer. Então, às vezes, Deus nos prova para mostrar a fé verdadeira e trazer amadurecimento. Filipenses 3, versos 7 a 11. Hoje de manhã o pastor Érico falou sobre esse texto. Também vai falar sobre a fé. Mas o que para mim era lucro, isso considero perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perca, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Então, Paulo falando aqui aos Filipenses, eu quero chamar a atenção dessa parte, né, que a justiça que vem por meio da fé, o conhecimento de Deus que vem por meio da fé, que não procede das nossas obras, mas procede do que Cristo fez, do sangue dele. Em outras palavras, a fé que Paulo estava falando aqui, a justiça que Paulo pregava, não era, no caso dele, não era porque ele era um judeu da melhor tribo, que falava o hebraico mais puro, que estudou nas melhores escolas, que conhecia o judaísmo. Paulo está dizendo, a minha justiça não vem disso. A minha justiça vem na fé do Filho de Deus. E isso é tão importante, não é? É pela fé que nós somos salvos, não é pelo mérito, não é pela nossa fidelidade, não é porque nós fizemos grandes coisas para Deus, não. É pelo que Ele fez por nós, não é pelo que nós fizemos por Ele. Paulo não confiava na sua carne. Paulo tinha tantos motivos para se gloriar, a carne de Paulo não era tão sábio, era tão instruído, era tão capaz, mas Paulo disse, eu não confio na minha carne, eu confio no que Cristo fez. A minha justiça, ela vem da fé no Filho de Deus, não vem de mim mesmo. E cada um de vocês que vão fazer a pública profissão de fé devem entender isso, é por causa dele, não é por causa da bondade de vocês, não é porque vocês estão prontos, não é porque vocês são melhores do que os outros adolescentes de Campina Grande. É por causa de Cristo. Se lembrem disso. Não é porque vocês vêm de um lar evangélico. Não é porque vocês... Não é por isso. Deus usou isso. Deus usou a fé. Mas é pela graça. É pelo sangue de Jesus. A justiça que vem por meio da fé. A comunhão nos sofrimentos de Cristo. Conformando-se com Ele na sua morte. Vocês devem entender que é morrer para o mundo e viver para Deus. É negar-se a si mesmo, é morrer para o pecado e viver para Deus. E, por fim, alcançar a ressurreição dos mortos. Ainda em Timóteo 1, 18 a 20, Paulo vai falar também da fé. Ele diz que nós devemos manter a fé e a boa consciência. Portanto, alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Né? Então, Paulo está dizendo aqui, talvez dois líderes da igreja, o Himeneu e o Alexandre, que naufragaram na fé. Eles iam tão bem, talvez até líderes na igreja, mas por falta de perseverança na fé e por falta de uma boa consciência, eles perderam a fé que tinham. Olha que triste. E por isso eles foram entregues a Satanás, ou seja, disciplinados para que eles talvez repensem e se arrependessem diante de Deus. Veja como é importante guardar fé, guardar uma boa consciência, uma consciência
Às vezes nossa consciência ela é ferida, ela é fraca, né? O pecado mancha a nossa vida e às vezes a gente desiste da fé, se enfraquece. Então fuja de tudo que manchar a sua consciência. Fuja do pecado, para que você cresça na fé e não desvaneça como esses dois aqui da igreja, o Himeneu e o Alexandre, desvaneceram na fé, porque não guardaram uma boa consciência. Caminhando para o final, Deus tem compromisso conosco, com seu povo, com todas as suas criaturas do mundo inteiro, na verdade, em especial com a sua igreja. Ele promete provisão, né, o pão de cada dia e salvação eterna. Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da sua glória, da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde maior até a menor. Então lembremos disso, Deus cuida de nós, Deus cuida da sua igreja, Deus cuidará de cada um de vocês. Lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos orar, meus irmãos? Façamos mais uma breve oração. Senhor, nós queremos Te adorar em espírito e em verdade, todos os nossos dias, cada amanhecer, no trabalho, na vida, que tudo seja na alegria do Senhor, na força do Senhor. Também na igreja, ajuda-nos a perseverarmos na igreja. Que essas promessas Tuas, Senhor, nos façam olhar para Ti, para o grande dia eterno, onde Te adoraremos em plena luz, livres de todos os males dessa vida, poderemos conhecer a Deus e adorá-lo por toda a eternidade. Aplica a Tua palavra em nossos corações, nos sustenta, Senhor, em Tuas mãos. Fortalece a nossa fé até o fim, Senhor. Queremos crescer, não queremos desfalecer, como esses dois ali da igreja de Éfeso, Senhor, que negaram a fé. Ajuda-nos, Senhor, nós não queremos negar a nossa fé. Fortalece a nossa fé, em nome de Jesus. Amém.